Dona estava tão exausta que até começou a contar mentalmente os seus passos até casa. O turno da noite tinha sido particularmente desgastante porque, na noite anterior, nos arredores da cidade, ocorrerá um grande acidente de trânsito envolvendo um caminhão, um ônibus intermunicipal e vários carros. Durante toda a noite, um fluxo constante de feridos foi levado para o hospital, quase até ao amanhecer. A maioria dos ferimentos era leve, mas vários pacientes estavam em estado crítico. Dona há muito se acostumara às exigências do seu trabalho e não se queixava do seu destino. Durante quase 15 anos, ela tinha salvado vidas, mas nunca se tornou insensível ao sofrimento dos outros. Ela sentia a dor dos seus pacientes como se fosse a sua própria. Linda, a enfermeira-chefe do departamento, tentará repetidamente influenciar a sua protegida. Dona, não podes fazer isto. Vais esgotar-te rapidamente se levares tudo a peito. Mas Dona não conseguia evitar. Embora tentasse mudar a sua atitude em relação ao trabalho. Felizmente, as previsões sobre o esgotamento, nas quais Linda insistia, não se concretizaram. E este facto tranquilizava a mulher, pois o que ela mais temia no mundo era tornar-se fria e de coração duro. Só ao entrar no prédio do seu apartamento é que Dona percebeu que tinha perdido a conta. Ela já tinha tentado muitas vezes calcular a distância em passos da sua casa até a paragem de ônibus, mas ainda não tinha conseguido. A mulher pensou involuntariamente que deveria pedir emprestado o pedômetro de Patrick e medir a distância um dia. Nesse momento, os seus pensamentos passaram do trabalho para as preocupações domésticas. Ela imaginou como seu marido ficaria surpreendido quando ela lhe pedisse o contador de passos emprestado. Todas as manhãs, Patrick programava o seu alarme para 6 e ia correr. Faça chuva ou faça sol. Ele tentava envolver a sua mulher e o seu filho no seu estilo de vida saudável. Mas Dona via os seus esforços com ironia. Patrick, os vizinhos vão pensar que somos loucos se formos todos correr juntos. Paul também via o entusiasmo do seu pai com ceticismo. Pai, eu não sou como tu. Tenho pouca força de vontade e adoro dormir. Se o seu pai começasse a dar-lhe sermões. O rapaz recitava solenemente: Pai, perdoa o teu filho pela sua preguiça e pelos seus sonhos. De fora, parecia cômico. Mas Patrick ficava ofendido com tais travessuras. Paul frequentava um clube de teatro da escola há 2 anos e orgulhava-se das suas conquistas culturais. No entanto, Patrick considerava essa atividade indigna de um homem de verdade. Dona abriu a porta do seu apartamento e tropeçou imediatamente no tênis do seu filho. Irritada, ela murmurou de novo. Ele espalhou os sapatos por todo o corredor. Não importa o que eu diga. Ele faz o que quer. Ela guardou os sapatos do filho no armário e tirou o casaco. É isso. Dona. Agora vais tomar um chá e ir para a cama. Depois de um turno da noite. Especialmente um tão agitado. Ela precisava de recuperar as forças. E a melhor maneira de o fazer era com uma boa noite de sono. A mulher foi para a cozinha, mas encontrou-a em desordem. Sentiu vontade de chorar de desamparo. Com que tipo de pessoas eu vivo? É assim tão difícil arrumar o que sujam? Esperem só. Vou dar-vos uma lição esta noite. O seu humor estava prestes a quebrar. E Dona começou a atirar com raiva chávenas e pratos para o lava-louça. Isto foi acompanhado por um barulho de louça a bater e por breves comentários dirigidos aos 2 desleixados, que só sabiam consumir e fazer bagunça, mas eram incapazes de limpar o que sujavam. O chão da cozinha também tinha vestígios da refeição da manhã. Ela teve de pegar numa vassoura e numa pá do lixo, quando Dona varreu as migalhas e os papéis de rebuçado para o lixo.
Notou uma folha de caderno machucada no fundo do caixote. A princípio, não lhe deu muita importância, assumindo que provavelmente Paul a tinha deitado fora. Ele estava a fazer os trabalhos de casa. Cometeu erros e arrancou a página. Donna dirigiu-se ao quarto, mas algo a fez voltar à cozinha. Cuidadosamente, usando 2 dedos, ela retirou o papel machucado do lixo e desdobrou-o. Ela conhecia a caligrafia do seu filho, mas esta mensagem não tinha sido escrita por Paul. Esquecendo a cautela, Donna alisou o papel e começou a ler lentamente. Peço desculpa por incomodá-lo. Eu não teria recorrido a si. E a mamã não me deixou fazê-lo antes. Se não fosse pelo problema em que ela se encontra. A mamã não me conta nada. Mas eu ouvi-a falar com a sua amiga que a sua doença é grave. Eu não quero que a minha mamã morra. Porque ela é tudo o que eu tenho. Por favor, ajude a minha mamã. Patrick. Esta doença que eles encontraram pode ser tratada. Mas o tratamento custa muito dinheiro. E nós não o temos. E por isso, pensei que talvez pudesse emprestar-nos pelo menos um pouco. Eu vou terminar a escola em breve. Começar a trabalhar. E com certeza vou devolver-lhe cada centavo. Eu juro. Abaixo da mensagem estava também escrito de forma cuidada, Amber Haskin. Uma parente. Talvez? Mas eu conheço todos os parentes do Patrick de cor. Mas não há nenhuma Amber entre eles. Tão estranho. E onde está o endereço? Donna despejou o caixote do lixo no chão. Um envelope machucado, semelhante à carta, acabou no topo da pilha de lixo. A mulher colocou cuidadosamente ambos os achados num saco e disse pensativamente: não gosto nada disto. Por que é que o Patrick não disse nada sobre esta carta? Devo perguntar diretamente ao Patrick em vez de quebrar a cabeça? Ou devo conduzir uma pequena investigação por mim mesma? A sua reflexão sobre a decisão certa foi interrompida por uma campainha insistente à porta. A mulher escondeu rapidamente o saco de plástico com as provas e disse desesperadamente: "Oh, deve ser a minha querida sogra. Por que diabo é que ela veio aqui tão cedo?" A campainha tocou novamente. E Donna, amaldiçoando seu destino e a sua sogra insolente, dirigiu-se ao corredor. Ele não entrou. Ela entrou esvoaçante e, esquecendo-se que a primeira coisa a fazer era cumprimentar a sua nora, passou imediatamente para a parte principal do seu discurso: "Que sorte que te apanhei em casa. Não estás a trabalhar hoje?" Donna compreendeu que os seus planos de dormir estavam completamente arruinados. Mas as regras de etiqueta forçaram-na a sorrir e a ser educada com a sua sogra. "Entre. Por favor. Acabei de chegar do turno da noite. Estou morta de cansaço e ia dormir um pouco. Podes dormir mais tarde. Não demoro muito." A dica óbvia de que ela tinha chegado numa hora inconveniente não embaraçou em nada a sogra de Donna. Ela olhou possessivamente ao redor do corredor. Depois trotou sem ser convidada para a cozinha. Mas parou no limiar. "Por que é que há tanta bagunça aqui?" Donna olhou para a pilha de lixo que tinha deixado e sentiu-se envergonhada. "Perdi um brinco. Pensei que o tinha deitado fora com o lixo para o caixote." Ellen perguntou sarcasticamente: "Encontraste-o?" A nora não percebeu o que. A sogra deu-lhe outro olhar cáustico e disse: "O teu brinco. Parece que ambos ainda estão nas tuas orelhas." Donna instintivamente agarrou na sua orelha. Ela percebeu que a sua sogra não acreditava na história do brinco e, com uma voz perdida, respondeu: "Sim. Felizmente já o encontrei." A sogra abanou a cabeça. "Vejo que te vestes para o trabalho como se fosse uma festa. Apanhada na mentira."
A nora sentiu-se constrangida. Ela movimentou-se à volta da convidada. Por favor. Sente-se. Ellen. Vou pôr a chaleira ao lume. Quer um chá? A convidada soltou um suspiro significativo. Primeiro. Limpa o lixo e lava as mãos com sabão. És uma profissional de saúde. Devias perceber que a falta de saneamento contribui para a propagação de infecções. Pessoalmente, tento não tocar em objetos suspeitos. Depois da loja, lavo sempre as mãos primeiro e depois trato-as com antisséptico. Aconselho-te a fazer o mesmo para fins de prevenção. Como muitas mulheres da sua idade, Ellen adorava falar sobre medicina e cultura. Apesar da completa falta de educação relevante, ela considerava-se uma especialista nestes dois campos. Recolhia informações da internet e depois espalhava-as entre os seus amigos e conhecidos. Ela também tentará impor as suas opiniões sobre os problemas da medicina moderna à sua nora. Pelo que Donna tinha de ouvir os disparates de que ela podia falar durante horas. Apenas uma vez Donna tentou discutir com Ellen. Isto aconteceu pouco depois do seu casamento com Patrick. A sua sogra estava a partilhar a sua experiência no tratamento de varizes nas pernas. Ela tinha se diagnosticado com esta doença com base nos sintomas. Mas os seus métodos de diagnóstico e tratamento horrorizaram a sua nora. Ellen. Isto é um completo disparate. Métodos tão radicais podem matar uma pessoa. Não te atrevas a experimentá-los em ti mesma. A sua sogra olhou para Donna com desdém e, sem medir palavras, repreendeu-a: se tivesses um diploma de medicina, eu ouvir-te-ia. Mas quem é uma enfermeira? Apenas uma rapariga de recados. O que o médico manda, ela faz. Tenho a certeza de que em 10 anos esta posição inútil será eliminada. Donna ficou muito ofendida com a atitude da sua sogra em relação à sua profissão. Está profundamente enganada. Ellen. As funções do pessoal médico intermédio têm as suas especificidades e uma vasta gama de responsabilidades. A sua sogra calou-a novamente: defendes a tua posição inútil com tanta paixão porque és uma fracassada. Aliás, também me surpreende como a neta de um professor pôde escolher a profissão de enfermeira e contentar-se com ela. Não foi difícil tornar-se médica? O que te impediu? Ou não há capacidade cerebral suficiente? Era aproximadamente neste espírito que Ellen falava constantemente com a sua nora. Ela podia dizer a Donna na cara, por exemplo, que queria ver uma mulher diferente, mais educada, ao lado do seu filho. Donna, se não fosse pela tua linhagem e pelo apartamento que herdaste do teu avô, eu não teria permitido que o Patrick se casasse contigo. Uma vez, a nora não aguentou e também fez uma pergunta desagradável de forma direta: gostava de saber o que torna o teu querido Patrick melhor do que eu. Como a sua sogra ficou indignada então. O seu rosto primeiro ficou pálido. Depois corou. E os seus olhos brilharam de raiva. Ainda tens a audácia de te comparares ao meu filho. Pelo menos o Patrick terminou a universidade e trabalha num cargo de chefia. Não a cuidar de doentes acamados. E o teu trabalho é dar animais e limpar a sujidade dos outros. E contar-lhes os comprimidos. Donna não queria contar à sua sogra sobre as subtilezas do seu trabalho. Uma vez que ele nunca ouvia a sua nora. Conhecendo o caráter da sua mãe, Patrick geralmente tentava não a provocar. E em resposta aos pedidos da sua mulher para proteger, ele respondia evasivamente: Donna, por favor, não me envolvas nas vossas discussões. O único conselho que te posso dar é não irritares a minha mãe. És mais nova do que ela. Pode ceder em prol da preservação da família. Donna suportava silenciosamente as travessuras da sua sogra. É verdade que, com o passar dos anos,
Ellen tinha aceitado a escolha do seu filho. Mas periodicamente. Por assim dizer. Conforme o humor. Ela incomodava sua nora com as suas visitas. No fundo, Donna sentia pena da sua parente excêntrica. Pois Ellen ficará viúva cedo e dedicara toda a sua vida ao seu único filho. E agora ela vivia sozinha do outro lado da cidade, visitando-os com tanta frequência para não morrer de tédio. Enquanto Donna punha a mesa, a sua convidada tagarelava absorta. Donna, não vim apenas visitar-te. Quero pedir-te um conselho. Com um olhar coquete. A sogra fez uma pausa dramática antes de continuar com um sorriso beatífico. Donna, decidi adicionar alguma variedade à minha vida e vim procurar o teu conselho. Seguiu-se outra pausa, acentuada por um olhar suplicante e um suspiro expressivo. Donna respondeu educadamente, claro. Terei todo o gosto em ajudar-te com mais do que apenas conselhos. A sua sogra baixou modestamente os olhos. Nem sei por onde começar. Não gostaria que pensasses que a tua sogra finalmente enlouqueceu. Nesse momento, Donna ficou ligeiramente alarmada. Mas disse o mais gentilmente possível, Ellen. Como poderia eu pensar tal coisa? És uma mulher sábia. Digna de admiração. A lisonja descarada funcionou na sogra. Os seus olhos brilharam com malícia. E os seus lábios pintados de cores vivas curvaram-se num sorriso. Oh! Donna! Obrigada pelas tuas amáveis palavras. Estou fora de mim desde ontem. Juntamente com a sua cadeira. Ellen aproximou-se da sua nora, esquecendo-se do chá a arrefecer na bonita chávena. Vês? Donna? A vizinha da segunda entrada juntou-se recentemente ao estúdio de teatro. Ela diz que muitas pessoas idosas frequentam este clube. Por isso decidi tentar a minha sorte também. Ontem fiz uma audição. Donna riu-se nervosamente. Audição? Ellen ficou irritada. Por que é que me estás sempre a questionar? E não entendo teu riso. Talvez haja uma grande atriz dentro de mim e eu não descobri o meu talento a tempo. Ellen levantou-se da sua cadeira, olhando atentamente pela janela. E começou a declamar. Por que é este mundo tão injusto? Por que estou eu a tremer numa casota? Enquanto a Lucy dorme junto à lareira numa almofada de seda. O dono dá-lhe carne e a mim os ossos. Saiu muito pomposo e engraçado. Donna soluçou algumas vezes e depois desatou a rir. A sogra olhou furiosamente para a nora, que não conseguiu acalmar-se durante vários minutos. Quando o ataque de riso passou, Donna conseguiu dizer, Ellen. Desculpa. Foi muito expressivo. Ah, sério. Mas não percebi por que estavas a tremer numa casota. Esta pergunta deixou a mulher mais velha perplexa. Ela piscou os olhos em confusão durante meio minuto e depois amuou ofendida. És tão obtusa. Donna. Acabei de ler um excerto do monólogo do cão abandonado. Este é o papel que me foi dado no estúdio. A estreia da peça terá lugar antes do ano novo. Mas não percebo por que estás a rir. Joanna respirou fundo para suprimir outro ataque de riso. Pelo amor de Deus. Perdoa-me. Ellen. Mas não consigo imaginar-te no papel de um cão. Séries mais adequada para o papel de uma dona severa. Ellen tomou isto como um elogio. Ela suspirou pesadamente outra vez. Entrei no estúdio tarde demais. Todos os bons papéis já foram ocupados. Fiquei com o papel da Daisy. E a minha amiga vai fazer de Lucy. Mas não sei como o público vai reagir à sua personagem. Já que a cara pesa cerca de 100 quilos. Acho que é demasiado para um cão de colo. O arrependimento na voz de Ellen era tão sincero que Donna sentiu-se envergonhada do seu riso. Ela até decidiu encorajar a sua sogra.
expressando a sua opinião sobre a distribuição dos papéis. Acho que o papel de Daisy é muito mais interessante. É mais dramático e exige habilidade do intérprete. Um sorriso feliz iluminou novamente o rosto da sogra. Eu também pensei assim. Dona, só não contes nada ao Patrick ainda. Vou convidá-lo para a estreia mais tarde. Quero surpreender o meu filho. Dona tinha uma imaginação vívida. Ela imaginou o rosto de Patrick quando visse a sua mãe no palco como uma cadela vadia chamada Daisy. A imagem era épica. Depois de partilhar a principal notícia do dia, Ellen passou para a parte seguinte da sua agenda. Dona, já estamos a conversar há bastante tempo. Fiquei com fome. Espero que tenhas algo para petiscar. A nora teve de satisfazer a sua sogra caprichosa por mais uma hora. Ela estava quase exausta quando a convidada finalmente disse as palavras tão esperadas: "Oh, fiquei tempo demais. Está na hora de ir para casa. Tenho ensaios à noite e ainda não aprendi o meu monólogo." Depois de acompanhar Ellen à porta, Dona desabou na cama. O último pensamento consciente antes de adormecer foi: a minha sogra é uma atriz capaz de qualquer papel. Afinal, ela está sempre a fingir ser alguém. Por isso o estúdio de teatro é exatamente o que ela precisa. Talvez ela nos visite com menos frequência. Infelizmente, Dona não conseguiu ter uma boa noite de sono. Depois da conversa com a sua sogra, ela sonhou com cães gigantes com rostos humanos e, no final, foi acordada pelo seu filho a regressar da escola. Mãe? Tiveste um turno difícil? Perguntou ele. Por que achas isso? Dona espreitou debaixo do cobertor. Paul bufou. Estavas a gritar algo incompreensível e depois começaste a falar de cães. O seu filho olhou para ela. Tu e o pai estão a pensar em ter um cão? Eu não sou contra. Dona abanou a cabeça vigorosamente. Não. Deus me livre. Não consigo dar conta da limpeza atrás de vocês os dois. E se adicionarmos um animal à mistura? Será o caos completo. A sua cabeça latejava e ela sentia-se desajeitada. Teve de tomar um comprimido para aliviar a sua condição. Foi só à noite, quando Patrick roncava suavemente ao seu lado, que Dona se lembrou da estranha carta. Ela decidiu não acordar o marido para descobrir quem era o autor da mensagem e por que é que esta Amber lhe pedia ajuda. Descubro tudo amanhã, pensou ela, tranquilizando-se antes de adormecer. Dona foi acordada por um estrondo na cozinha, seguido pelo som de vidro a partir-se. Ela saltou da cama e correu para a cozinha, com a intenção de descarregar a sua raiva nos culpados do desastre matinal. Mas ao ver o olhar assustado do seu filho, decidiu não ceder às suas emoções e perguntou calmamente: "O que se passa aqui?" "Mãe? Juro que não o fiz de propósito. A chávena simplesmente escorregou das minhas mãos e caiu", disse o seu filho e apressou-se a varrer o chão. "Mãe? Não foi por mal. Deixei cair a chávena acidentalmente quando estava a pegar na minha. Vou limpar já." Mas Dona parou. "Vai chegar atrasado à escola." "Eu limpo." "O pai já saiu há muito tempo." O seu filho gritou do corredor: "Ele saiu muito cedo hoje." "Nem sequer foi correr." Perguntei-lhe por que estava a sair tão cedo. E ele pediu-me para não meter o nariz nos assuntos dos adultos. Um segundo depois, a porta bateu. E Dona ficou sozinha com os seus pensamentos. O comportamento estranho do seu marido intrigou-a. Patrick só faltaria à sua corrida tradicional por duas razões: doença ou um desastre natural. Como reinava a calma lá fora e o sol de outono brilhava generosamente, Dona pensou que o seu marido poderia estar com problemas de saúde. Mas ela rapidamente descartou a ideia.
Patrick valorizava muito a sua saúde e faria um alarido ao menor sinal de tosse. Claramente, alguma outra razão o tinha compelido a mudar drasticamente a sua rotina. Poderia estar relacionado com aquela carta? Donna retirou a mensagem da desconhecida Amber da gaveta e leu-a novamente. Depois, olhou para o relógio. Se me despachar, consigo ir e voltar num dia. Donna chegou à aldeia sem incidentes. A viagem demorou pouco mais de 1 hora. Impressionou-a não só pelo seu tamanho, mas também pela sua limpeza. Os passeios no centro estavam pavimentados com azulejos. E quase todas as casas ostentavam canteiros de flores. Esta paleta colorida tornava o outono menos sombrio. Donna disse. Inspirada, este lugar é bastante agradável. Uma mulher com cerca de 40 anos. Que passava. Comentou casualmente, claro que é bonito aqui. Melhor do que em algumas cidades. Donna apressou-se atrás da estranha. Por favor. Espere um momento. Provavelmente conhece toda a gente aqui. Podia dizer-me onde vivem os Haskins? Estou à procura da Amber. A mulher pensou por um momento. Amber? A filha da bibliotecária? Donna acenou intuitivamente com a cabeça. E a estranha explicou brevemente, isso é na rua central. Vá até o fim e vire à esquerda no beco. A casa da bibliotecária é a terceira a contar da esquina. Entendido. Donna acenou em concordância e dirigiu-se na direção indicada. Mas a aldeã não parou por aí e começou a partilhar todas as notícias sobre a família de Amber. Patrícia, a mãe dela, é uma mulher tão infeliz. Ela estudou na cidade, mas não terminou porque se casou com um citadino. Mas depois eles separaram-se. Ela trabalhou honestamente aqui durante muitos anos. E agora a desgraça chegou à sua casa. Pobre mulher. Ainda é tão jovem. Mas já está a definhar a olhos vistos. A casa da bibliotecária destacava-se nitidamente das casas vizinhas. A tinta da estrutura de madeira há muito que tinha descascado. E a área circundante estava igualmente negligenciada. Claramente a precisar de uma mão carinhosa. Donna pensou, pobre mulher. Ela deve continuar a viver sem marido. Ela parou no portão torto e chamou, posso entrar? Não houve resposta. Então Donna entrou cautelosamente no quintal. Para evitar ser suspeita de más intenções. Ela chamou novamente, há alguém em casa? A porta rangeu ao abrir-se. E uma mulher magra com um roupão desbotado apareceu na varanda. Olhando para a visitante com um olhar suplicante. Quem é você? Donna disse a primeira coisa que lhe veio à mente, sou da escola. A nova professora da sua Amber. Gostaria de ver a sua filha. A mulher deu-lhe um olhar desconfiado. A Amber ainda não regressou das aulas. Teria sido mais fácil para se encontrá-la na escola do que atravessar a aldeia toda. Do que se trata? Tanto quanto sei. Ninguém se queixou da Amber. Ou ela fez alguma coisa de errado? Era claro que a mulher estava preocupada. Donna tentou tranquilizá-la. A sua Amber é uma rapariga maravilhosa. E eu vim vê-la por uma razão completamente diferente. A Amber contou-me sobre o seu problema. Por isso eu vim. Patrícia suspirou. Entre. Não há necessidade de falar à porta. E há ouvidos por todo lado. Não gosto que as pessoas falem de mim. Donna seguiu a dona da casa para dentro. Apesar do mobiliário modesto, a casa estava impecavelmente limpa. Patrícia indicou uma cadeira. Por favor. Sente-se. Estou a ouvir. Donna sentou-se e repetiu firmemente. Patrícia? Quero ajudá-la. A dona da casa sorriu. Estou curiosa. Como pode ajudar-me?
Dona sentiu um solavanco súbito. Como se tivesse sido atingida por um choque elétrico. Esta mulher, provavelmente da sua idade, exalava uma aura de morte. Nos seus muitos anos a trabalhar no hospital, Dona tinha encontrado este fenômeno inúmeras vezes. Ela conseguia sentir, de forma perturbadora, quando um paciente estava a aproximar-se do fim. O sopro de morte de Patrícia ainda era tênue, mas inconfundível. Dona falou suavemente, mas com confiança: Patrícia, vou tentar ajudá-la. Tenho muitos conhecidos nos meios médicos. Nos próximos dias, vou arranjar para que seja consultada pelos melhores especialistas. Um sorriso de desespero apareceu novamente no rosto da dona da casa. Obrigada pela sua bondade. Mas duvido que alguém me possa ajudar agora. Há alguns meses havia uma hipótese, mas não havia dinheiro para o tratamento. E eu continuo a não o ter. Dona continuou a questionar a mulher desafortunada. E os parentes? Não há ninguém que a possa ajudar? Patrícia sentou-se na cadeira ao lado da sua convidada. O seu olhar tornou-se pensativo. Por que não? Disse ela. Tenho parentes. Um tio. Mas ele não me quer conhecer. Prendendo a respiração, Dona fez a pergunta seguinte: e o seu marido? Patrícia olhou para ela de forma estranha. Marido? Repetiu ela. Bem, tive um marido uma vez. Mas isso foi há muito tempo. Há tanto tempo que não me lembro do seu rosto ou da sua voz. Mas talvez seja melhor assim. Não lembrar de alguém que uma vez te traiu. Dona ficou em silêncio. Ela sentiu que esta mulher desafortunada precisava de falar. Patrícia permaneceu em silêncio por alguns minutos. O seu olhar distante indicando que os seus pensamentos estavam longe. Finalmente, muito suavemente, a anfitriã disse: vejo que está pronta para ouvir a minha confissão. Muito bem. Vou contar-lhe tudo e tentar não a aborrecer com detalhes desnecessários. Sou órfã. Os meus pais morreram num incêndio quando eu era muito pequena. A quinta pegou fogo e eles correram para salvar as vacas. Ambos eram muito corajosos. As pessoas gritavam para eles se salvarem. Mas eles começaram a tirar as vacas. Conseguiram salvar quase todos os animais. Quando um dos trabalhadores gritou: Henry, os bezerros ainda estão lá dentro. O meu pai correu para salvar os bezerros. E nesse momento o telhado desabou. A minha mãe gritou e correu atrás dele. Ela queria tirá-lo. Mas houve outro desabamento do telhado em chamas. Patrícia fez uma pausa. Os seus olhos cheios de memórias distantes. Dona esperou pacientemente que ela continuasse. Não me lembro de nada disto. Estou a basear-me nas histórias do meu tio Vince, irmão do meu pai. Ele acolheu-me, embora sua mulher fosse contra. O tio Vince tinha 3 filhos seus. E eu era uma adição indesejada. Em suma, fui maltratada não só pela minha tia, mas também pelos meus primos. Por isso, sonhava em fugir da casa onde odiava toda a gente. E consegui fazê-lo logo depois da escola. Inscrevi-me numa faculdade pedagógica e pouco depois conheci o Patrick. Ao mencionar o nome do seu marido, Dona estremeceu. Patrícia notou a sua reação. Está com frio? Perguntou ela com simpatia. A nossa casa é fria e temos de poupar lenha. Dona assegurou-lhe que não. Não estou com frio. Por favor, continue. Patrícia acenou com a cabeça e continuou a sua história no mesmo tom medido. Então, com o Patrick tudo estava bem. Até que a mãe dele descobriu a nossa relação. Ela emboscou-me uma vez perto da minha faculdade.
Insultou-me e ameaçou fazer com que eu fosse expulsa. Claro que contei ao Patrick em lágrimas. E ele sugeriu que nos casássemos. Secretamente da sua mãe. Na altura. Pareceu-nos romântico a ambos. Conseguimos manter a nossa relação em segredo durante 6 meses. Alugamos um apartamento minúsculo. E lá desfrutamos da nossa felicidade arduamente conquistada. Mas o Patrick rapidamente se cansou de tal romance. Ele começou a visitar-me cada vez menos. E eu já estava no meu 9º mês de gravidez. A senhoria exigia o pagamento de 3 meses. E eu não tinha dinheiro. Então, ganhei coragem e fui ao apartamento da minha sogra. Quando o Patrick me viu, tremeu como uma folha de álamo e não conseguiu falar. A sua mãe começou a empurrar-me para fora da porta, gritando: "Sai daqui!" Ela disse que o Patrick tinha encontrado uma rapariga decente, a neta de um professor, e que o casamento deles estava próximo. Ela disse que não me deixaria arruinar a vida do seu filho. Então, eu disse-lhe que a poligamia é ilegal e mostrei-lhe os papéis do nosso casamento. Ela ficou chocada. Patrick ficou indignado com as minhas ações. Ele começou a gritar que tinha pedido o divórcio. Eu não esperei que eles me atacassem com os punhos e saí silenciosamente. Esperava que o meu tio ajudasse. Mas ele nem sequer me deixou entrar, dizendo-me para ir para a aldeia, para a casa dos meus pais. E assim fui. Dona estava muito ansiosa. E depois o que aconteceu? Como sobreviveu sozinha com uma criança? Por que não processou o seu ex-marido por pensão de alimentos? Patrícia levantou-se. A sua voz diferente agora. Como pode ver? Eu não morri, disse ela. E não exigi pensão de alimentos porque não queria aquele canalha envolvido na vida da minha filha. Sobrevivi sem o dinheiro sujo dele e criei a minha filha. A Amber fará 15 anos em breve. E se não fosse pela minha doença súbita? Dona agarrou as mãos de Patrícia. Eu vou definitivamente ajudá-la. E não deve perder a esperança. A porta pesada bateu. E uma rapariga de uniforme escolar entrou na sala. Patrícia movimentou-se novamente. E aqui está a Amber. Amber, a tua nova professora veio. A rapariga examinou a convidada com um olhar hostil. Uma nova professora? Senhora. Está enganada. Não temos professoras novas. Patrícia olhou assustada para a convidada. Quem é você? Por que veio aqui? Amber também olhou para a dona com aversão. Dona compreendeu que revelar toda a verdade numa situação tão delicada era impossível. Para aliviar a tensão, ela sorriu e respondeu: podem considerar-me uma fada madrinha? Ou uma convidada do futuro. O que preferirem. Mas eu vim aqui para ajudar. Amber olhou para ela durante muito tempo e depois perguntou com uma voz rouca de emoção: é verdade que quer ajudar a minha mãe? Não está a mentir? Dona sentiu os seus olhos encherem-se de lágrimas. Mentir a pessoas doentes é um crime. Eu vou definitivamente ajudar a sua mãe. Ainda olhar nos seus olhos. A rapariga sussurrou: eu escrevi a alguém sobre o nosso problema. Leu essa carta? Sim. Eu li a sua carta e vim imediatamente. Amber começou a chorar. As lágrimas desta rapariga diziam mais do que quaisquer promessas em voz alta. Dona jurou silenciosamente fazer tudo o possível por estas duas mulheres. Afinal, sem saber, ela tinha roubado a felicidade delas e desfrutado dela durante quase 15 anos. Dona ficou profundamente comovida com a história de Patrícia. A caminho de casa, ela pensou: como os nossos destinos são semelhantes. Eu também perdi a minha mãe em tenra idade. E depois o meu pai morreu num acidente. Mas tive mais sorte porque os meus avós me criaram.
Surpreendeu Dona que Patrick nunca lhe tivesse contado que tinha sido casado antes. A mulher sentiu-se desconfortável por só agora, depois de tantos anos, ter sabido deste facto da biografia do seu marido. Mas ela não sabia o que fazer, dadas as circunstâncias recém-descobertas. Neste estado de incerteza, ela regressou à casa. Patrick e Paul já lá estavam. À sua chegada, o seu marido perguntou indiferentemente: "Onde estiveste?" Estávamos a começar a ficar preocupados e estávamos prestes a apresentar uma queixa de desaparecimento. A isto, Dona respondeu: "Hoje é o meu dia de folga e decidi apanhar um pouco de ar fresco." Patrick resmungou significativamente: "Vejo que a nossa mãe foi às compras." Dona não disse nada e foi para o quarto. Ela mudou de roupa e estava prestes a ir para a cozinha. Mas parou, tentando não fazer barulho. Ela puxou uma gaveta da elegante cômoda e tirou uma caixa antiga, encrustada com pedras coloridas. Esta herança de família tinha lhe sido passada pela sua avó. E o seu avô tinha poupado um pouco da sua pensão e salário todos os meses. O homem tinha lecionado na universidade quase até a sua morte. Por isso deixou à sua neta uma quantia considerável. Uma vez, Dona riu-se dele, dizendo: "Avô, as pessoas sérias guardam as suas poupanças no banco." Mas ele tinha ficado zangado. "Talvez eu não seja sério aos teus olhos, mas não confio em bancos." Dona tinha rido. "E se alguém roubar os teus livros?" O homem tinha dito com confiança: "Se mantiveres a boca fechada, ninguém o roubará. E o dinheiro estará sempre à mão quando for preciso." Ela e Patrick também tinham poupado um pouco nesta caixa no início, mas mais tarde apenas tiraram dela. Dona queria contar o dinheiro, mas ouviu a voz exigente do seu marido: "Dona, onde te meteste? Os teus homens estão a morrer de fome." A mulher apressou-se para a gaveta aberta, mas depois de pensar, decidiu mudar o esconderijo e pôs a caixa no canto mais afastado do guarda-roupa. "Assim será mais seguro", sussurrou ela. E foi cumprir os seus deveres domésticos. Desta vez, o turno da noite foi relativamente calmo. Aproveitando a oportunidade, Dona pediu ao médico de serviço para lhe dedicar alguns minutos. O jovem médico concordou. "Dona, estou pronto para falar consigo, mesmo até o fim do turno." Encorajada pelo seu otimismo, Dona foi direta ao assunto. "Doutor Keating, uma parente minha está gravemente doente. Mas ela tem uma situação familiar complicada. Por isso o tratamento não está a correr como gostaríamos. Podia olhar para o seu historial médico? Isto é da sua consulta no hospital regional. Há uns meses, quando o Dr. Keating leu cuidadosamente o historial médico de Patrícia. Dona perguntou impacientemente: "O que acha?" O médico apenas disse: "Infelizmente, não posso dizer nada de reconfortante. Precisamos de examinar a sua parente mais a fundo. E só depois podemos falar sobre as perspectivas de tratamento." Dona, por que é que esta mulher deixou isto chegar a este ponto? Com um diagnóstico destes, não se pode perder nenhum dia. E aqui foram perdidos 2 meses. Dona suspirou com pesar. A razão é simples. Ela não tinha dinheiro. O Dr. Keating olhou para a enfermeira com surpresa. "E agora tem?" "Sim. Agora há a quantia necessária. A questão é se faz sentido começar o tratamento." O Dr. Keating levantou significativamente o seu dedo indicador. "Colega, há sempre um sentido, mesmo na situação mais desesperada. E você sabe disso melhor do que eu. Vamos combinar o seguinte: você traz a sua parente. E precisamos de o fazer o mais rápido possível."
Eu vou arranjar uma consulta com o melhor hematologista. Ele é amigo do meu pai e o meu professor universitário favorito. Pela primeira vez nos últimos 2 dias muito agitados. Dona relaxou um pouco. Agora ela tinha de convencer Patrícia. Vou ter com eles hoje, decidiu Dona. Depois do turno da noite. Ela apressou-se para casa, tentando não pensar no seu cansaço. Mudou de roupa e depois tirou a preciosa caixa, removendo quase todo o seu conteúdo. Depois disso, ligou para o número de Patrícia. Estarei aí em breve. Prepare tudo o que for necessário para o hospital. Hoje, depois do almoço, um excelente médico vai vê-la. Patrícia tentou objetar, mas Dona interrompeu-a. Patrícia, não vamos perder tempo com conversas vazias. Além disso, a sua filha pode ficar comigo enquanto estiver no hospital. Não. O meu marido não se importará. Não precisa de se preocupar com isso. Obrigada. Dona. És realmente como uma fada de um conto de fadas. Ouviram-se soluços de Patrícia ao telefone. O Dr. Ketin cumpriu a sua promessa e estava à espera delas à entrada da clínica. Quando o famoso hematologista trabalhou. Primeiro, um diagnóstico completo. E só depois avaliaremos as hipóteses da nossa paciente. Disse ele e deixou as mulheres entrar. Patrícia olhou à volta com medo. Aproveitando o momento oportuno. Ela sussurrou à Dona, talvez seja tudo em vão. Talvez não devêssemos gastar o dinheiro. Uma quantia tão grande. Não conseguirei pagar-lhe tudo de uma vez. Dona abraçou a mulher desafortunada e sentiu-a a tremer. Patrícia. Neste momento. A sua vida é a coisa mais importante. E o dinheiro? Vem e vai. Honestamente. Não me importo de o gastar numa boa causa. E o seu marido? Não a vai repreender? Não. Não vai. Respondeu Dona com confiança. Em breve. Patrícia foi chamada pela enfermeira da sala de diagnóstico. E Dona ficou à espera no corredor. Só à noite é que conseguiram a consulta com o professor. A eminência médica manteve a paciente no seu consultório durante cerca de 1 hora e depois convidou o Dr. Ketin. À espera do veredito do médico. Patrícia tremia de excitação. E Dona estava exausta de cansaço e falta de sono. Finalmente, o Dr. Ketin saiu do consultório. O professor vai cuidar pessoalmente da sua parente. O que significa que ela tem uma hipótese. Não de uma recuperação completa. Mas poderá desfrutar da vida por mais 5. Ou mesmo 10 anos. Dona regressou à casa cansada. Mas quase feliz. Ela agradeceu ao destino por lhe ter permitido fazer outra boa ação. Especialmente porque tinha ajudado. De certa forma. Não uma estranha. Dona já imaginava como iria mergulhar na banheira e depois cair num sono doce. Mas quando abriu a porta do seu apartamento, percebeu que, além do seu marido e do seu filho, havia mais alguém presente. Este facto foi confirmado por um par de sapatos familiar no corredor e por vozes vindas da cozinha. Dona ouviu atentamente novamente. O diabo a trouxe aqui. Estou pronta para tudo. Mas não suporto ouvir a sua conversa vazia. Nesse momento, Patrick espreitou da cozinha. E aqui vem a dama. Ultimamente, tens ficado fora até muito tarde. E isso está a deixar-me desconfiado. Patrick estava de bom humor. Mas Dona não estava para brincadeiras. Ela respondeu secamente, a suspeita constante é um mau sinal. Patrick. Tive de arranjar cuidados hospitalares para uma conhecida. Por isso atrasei-me um pouco.
Patrick plantou um belo beijo na bochecha da sua mulher. És como a Madre Teresa. Sempre a ajudar toda a gente e a cuidar de toda a gente. E aqui estamos nós. À tua espera e também a contar com a tua ajuda. Donna seguiu o seu marido para a cozinha. E Patrick, com um sorriso satisfeito, observou: fizemos uma pequena limpeza na cozinha hoje com o Paul. Vê as nossas habilidades culinárias. Querida senhora Haskin. O prato é simples, mas muito farto. A massa com queijo parecia, de facto, muito apetitosa. As glândulas salivares de Donna entraram em overdrive. E ela atacou avidamente a comida. Ellen não resistiu à oportunidade de troçar de Donna. Ao menos mastiga a tua comida. Sabes, engolir assim pode levar a uma úlcera. És tu própria uma profissional de saúde. Patrick observou irritado: mãe, podias ter ficado calada. Mas tinhas de dar o teu palpite. Ele olhou fixamente para sua mãe. E ela, demonstrativamente, cobriu a boca com a mão. Pronto. Estou calada. Nem mais uma palavra. Depois de satisfazer a sua fome, Donna olhou para o seu marido e disse: agora podemos tratar de negócios. Ellen abriu a boca. Mas Patrick lançou-lhe um olhar severo. Ele sentou-se ao lado de Donna e passou o braço pela sua cintura. Donna, a questão é a seguinte. Sabes que as pessoas idosas têm sempre problemas de saúde. Donna acenou com a cabeça. Eu sei. Patrick. Lido com isso todos os dias no trabalho. Por isso, vamos diretos ao assunto. Patrick levantou-se. Está bem. Serei direto. A saúde da mãe é fraca. Ela precisa de ar puro. Na cidade grande, isso é um problema. O que leva a apatia e insônia. Donna observou ironicamente: Patrick, pedi-te para ires direto ao assunto. Como posso ajudar a tua mãe e a minha querida sogra? O homem encostou-se à mesa, encurralando Donna. A mãe há muito que sonha em viver no campo. Mas comprar uma dacha requer uma quantia substancial de dinheiro, que a mãe não tem. Donna riu-se. Patrick, o que é que isso tem a ver comigo? A irritação borbulhava dentro do homem. Mas ele conteve-se, compreendendo que só com gentileza alcançaria o seu objetivo. Por isso, tentou abraçar a sua mulher novamente. Donna, tu tens aquela caixa mágica com muito dinheiro. De qualquer forma, está lá parada. E a minha mãe podia comprar uma casinha simpática com ele e com as suas poupanças, onde poderíamos ir todos os fins de semana. Já encontramos uma opção adequada com a mãe. A mãe precisa de metade. E nós temos exatamente essa quantia na nossa caixa. Aliás, amanhã temos um encontro com o vendedor. Então, tu e a tua mãe já decidiram tudo sem mim? Donna libertou-se do abraço do seu marido e virou-se para sua sogra. Ellen, e o teatro e o teu papel? A sua sogra sorriu com um sorriso feliz. Donna, uma coisa não interfere com a outra. Da Dacha até o centro da cidade são 20 minutos de autocarro. Temos ensaios 3 vezes por semana. E além disso, não quero viver na Dacha permanentemente. Passo alguns dias na cidade e depois vou para a Dacha. Será uma mudança de cenário. Donna concordou com um sorriso. Sim. Pensaram em tudo muito bem. Patrick estava a ficar vermelho e pálido. Um sinal de que estava a perder a paciência. Donna, podemos parar com o interrogatório? Onde está a caixa? Procurei-a. Mas não está no seu lugar habitual.
Escondeste-a e não me disseste? E por que eu te deveria dizer? É o meu dinheiro. O meu avô deu-mo. A mulher perguntou sarcasticamente. Depois, ela desapareceu atrás da porta do quarto e regressou 1 minuto depois com a caixa nas mãos. Aqui. Patrick. O homem levantou a tampa do bonito cofre e ficou atordoado. Não há quase nada aqui. Dona. Onde puseste o dinheiro? A esta altura. Dona já estava cansada deste circo e respondeu de forma bastante rude: é o meu dinheiro. Patrick. E eu gastei-o no que considerei mais necessário do que comprar uma dacha para tua preciosa mãe. Ellen saltou como se tivesse sido picada. Patrick. Não sei como aguentas isto. Se eu fosse a ti, já teria expulsado esta canalha há muito tempo. Se ela fosse pelo menos uma mulher decente. Mas é apenas uma enfermeira. Dona percebeu que a sua hora tinha finalmente chegado. Tentando manter-se dentro dos limites da decência. Ela disse: Ellen, este é o meu apartamento. Que eu tinha antes do nosso casamento. E não vais conseguir expulsar-me como uma vez fizeste com a Patrícia, a primeira mulher do teu filho. Desta vez, o teu truque não vai funcionar. E terás de comprar a dacha com o teu próprio dinheiro. A sua sogra começou a gaguejar de indignação. Tu? Vamos a tribunal para dividir a propriedade. Patrick. Como podes ficar aí calmamente enquanto a tua mãe está a ser humilhada? Patrick lançou à sua mulher um olhar fulminante. Falaremos mais. Dona. Vou só levar a minha mãe à porta primeiro. Mas Dona não esperou que o seu marido regressasse. Ela tirou a almofada dele para o sofá da sala de estar e trancou-se no quarto. Através do sono. Ouviu Patrick a bater a porta. Mas não respondeu às suas exigências para abrir. De manhã, encontrou seu marido na cozinha. Patrick estava de mau humor. Ele olhou para sua mulher. Dona, isto não pode continuar. Tens razão, Patrick. Depois de tudo o que descobri, não posso mais viver contigo. O homem explodiu. O quê? Queres o divórcio? Vou fazer da tua vida um inferno. Não és ninguém. Uma criatura inútil e sem educação. Se eu não me tivesse casado contigo, terias acabado com algum canalizador ou camionista. Nesse momento, o seu filho, Paul, interrompeu o brilhante monólogo do seu pai. Pai, o chapéu de Napoleão a sentar-te-ia definitivamente bem. Ele também se achava excepcional. Tu também estás nisto? Ótimo. Ambos vão dançar ao som da minha música. A porta do apartamento bateu com força. E mãe e filho sobressaltaram-se com o som. Nessa mesma noite, Patrick levou as suas coisas. Ele esperava que a sua mulher e o seu filho chorassem e lhe implorassem para ficar. Mas Paul só saiu do seu quarto depois de o seu pai ter saído. Ele abraçou a sua mãe e disse com confiança: Mãe, não fiques triste. O pai vai cair em si e voltar. Além disso, é verdade que tem uma espécie de meia-irmã? Dona olhou para o seu filho com surpresa. E como sabes? O rapaz sorriu. Mãe? Estamos no século XXI. A Amber e eu conectamo-nos nas redes sociais e conversamos um pouco. Ela é porreira. Uma rapariga sensata. É uma pena que a mãe dela esteja tão doente. Aliás, podíamos todos ir visitá-la juntos. Jonah olhou ternamente para o seu filho. És tão crescido e gentil. Paul sorriu. Saio a ti. Mãe. Já decidi que depois da escola vou para a faculdade de medicina.
Patrick lembrou-os da sua existência um mês após a sua partida precipitada. Ele ligou à sua mulher com antecedência. Dona? Posso passar aí? Precisamos de falar. Ela respondeu com um curto "está bem". Na hora marcada, Patrick chegou, mas não abriu a porta com a sua chave. Em vez disso, tocou a campainha. A porta foi aberta por Amber. Quem procura? O homem ficou surpreendido ao ver uma rapariga desconhecida no apartamento que ele recentemente considerava seu. Ele perguntou desafiadoramente: "E quem és tu? A namorada do Paul?" A rapariga respondeu secamente: "Não. Sou a meia-irmã dele." "Olá, pai." Patrick desceu as escadas a correr, saltando degraus. Ele ficou muito abalado pelo encontro com o seu passado, na forma da filha que ele tinha rejeitado. O homem também se lembrou da carta em que Amber lhe implorava por ajuda. O destino não perdoa tais erros. E Patrick pagou pelo seu pecado. Ele casou-se mais 2 vezes, mas nunca encontrou a felicidade. Donna casou-se com o seu colega um ano após o divórcio. A vida de Patrícia também melhorou. Após um longo tratamento, ela entrou numa fase de remissão estável. Ela até se casou, mas nunca se esqueceu a quem devia agradecer pela sua vida continuada.